Boa noite, irmãos. Boa noite. Dá um sorriso bem lindo para a pessoa que está aí do seu lado. Fala para ela que Jesus quer encontrá-la nessa noite. Amém? Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Amém? João, Evangelho de João 4, a partir do versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria a água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens como tirar a água do poço, ele é fundo. De onde, pois, vens a água viva? És porventura maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem aqui. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é o teu marido, e isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, diz que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Amém? Glória a Deus. Esse texto é um texto tão conhecido e tão confuso ao mesmo tempo, porque você começa lendo, ele vem falando que Jesus, os fariseus falavam que Jesus batizava mais que João Batista. Daqui a pouco Jesus está no poço, daqui a pouco os discípulos saíram para comprar comida, e chega uma mulher mal educada, dando respostas tortas a Jesus.
E ao mesmo tempo que eles falam sobre água, daqui a pouco eles falam sobre aonde adorar, e daqui a pouco eles falam sobre marido, sobre divórcio, e daqui a pouco falam-se aonde se deve adorar. E quando você lê esse texto, você fica sem entender. A gente lê e fala assim, mas o que tudo isso quer dizer? O que tem a ver? Jesus está sendo perseguido pelos fariseus pelo fato dele estar batizando mais que João Batista, e essa mulher samaritana, e o poço de Jacó. Aonde Jesus quer nos levar com essa passagem? O que Ele quer nos dizer com tudo isso? E para começar, eu queria falar com vocês do versículo 1 ao versículo 15, que diz assim, eu vou ler tudo de novo, então vocês prestem atenção. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, pois chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho. Aqui diz que Jesus estava sendo perseguido e questionado pelos fariseus pelo fato de que as multidões começavam a seguir ele. O povo seguia Jesus, e João Batista nessa época aqui já era um problema para eles. João Batista já estava sendo perseguido, já estava chegando o fim do ministério dele, e o ministério de Jesus apenas estava começando. E quando começa aquele burburinho, Jesus se retira, porque ele entende que não é o tempo dele arrumar briga com ninguém, é o tempo dele sair e continuar aquilo para que ele veio fazer. E nós lemos que ele fala que ele deixou a Judeia e foi para Galileia. E era-lhe necessário atravessar por Samaria. Judeia, Galileia e Samaria são 3 cidades que não se dão bem. Elas são próximas, mas elas não se dão bem. Por quê? Porque eles adoram deuses diferentes, porque eles brigam por causa de território, porque um se acha melhor que o outro, e assim vai. Havia uma rixa entre eles. Nem judeus conversavam com galileus, nem galileus com judeus, nem samaritanos com judeus, e nenhum com o outro. E por causa de toda essa briga, de toda essa disputa, de guerras que houve por causa de tudo isso, era uma cidade que cortava a outra. Só que para que ninguém atravessasse a cidade do outro, eles cortavam o caminho. Havia outros percursos para você sair de um lugar e chegar em outro. Então, geograficamente, Jesus não precisava passar por Samaria. Ele podia cortar o caminho, que era mais longo, mais perigoso, mais cansativo, mas que ia levar ele para o mesmo lugar. Só que nós lemos no versículo 4, que era-lhe. Quando tem esse era-lhe, era necessário para Jesus. Jesus tinha um plano. Jesus precisava passar em Samaria. Era necessário ele estar neste lugar. E quando eles chegam lá, eles se assentam ao poço de Jacó. E aqui a Bíblia fala no versículo 6, que era por volta da hora sexta. Era entre 11 horas e 1 hora da tarde. É a hora mais quente do dia. E depois, no versículo 8, fala assim, que os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Por quê? Porque Jesus sabia que quando a samaritana chegasse, os seus discípulos não iam entender um judeu conversando com uma samaritana. E o plano de Jesus seria atrapalhado, não frustrado, porque os planos dele jamais se frustram. Mas os discípulos iam atrapalhar o plano de Jesus.
Jesus manda os 12 comprar pão, comprar alimento, comprar peixe. E Jesus fica sentado ali, ao meio-dia, na hora mais quente do dia, esperando a samaritana. No versículo 7 fala: nisto veio uma mulher samaritana tirar-me água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Jesus sabia que ela não poderia conversar com ele. E aquela mulher, por ser samaritana e por se achar melhor que um judeu, ela olha para Jesus e fala: mas você, um judeu, está falando comigo, uma samaritana? Eu já ouvi algumas ministrações falando que essa mulher, ela falou: mas você, um judeu? Não, irmãos, essa mulher, ela era uma mulher dura de coração, ela era uma mulher amarga. Ela olha para Jesus e ela pergunta, no versículo 9: como, sendo tu judeu, pede-me de beber a mim, porque sou uma mulher samaritana? O coração daquela mulher era amargo, ela era rancorosa, ela era dura de coração. E Jesus olha para ela e responde no versículo 10: se você conhecer o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber água, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Aí mais uma vez a mulher mal educada: Senhor, tu não tem nem com que tirar a água, o poço é fundo, da onde vai vir essa água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, a quem nos deu o poço, a qual ele mesmo bebeu, e assim os seus filhos e o seu gado? E afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber a água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele como uma fonte a jorrar para a vida eterna. No 15 ela diz assim: ah, Senhor, então me dá dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir mais aqui buscar. Essa mulher, quando ela ouve Jesus falar sobre a água viva, ela pensa que essa água viva é uma das fontes de Jacó. Lá em Gênesis 26, existe, todo mundo sabe de quem Jacó é filho, né? Jacó é filho de Isaac, que é filho de Abraão. E lá em Gênesis 26 tem uma passagem que fala que Isaac saiu das terras dele e foi cavar um poço, e Abimeleque e o povo dele guerrearam por causa do poço, entulharam os poços de Isaac. Vocês até vão se lembrar, porque eu já ministrei sobre isso. E ele muda de cidade, ele vai para Gerar, ele abre outro poço, entulham os poços dele de novo. Ele abre outro poço, entulham os poços dele de novo, até que ele abre um poço e diz que esse poço era um poço de água nascente, era uma fonte. Quem tem uma fonte nunca vai ficar sem água. Uma fonte não seca, tô certa? E essa mulher, ela queria dessa água viva, por quê? Porque ela estava cansada. Ela estava cansada da vida, ela estava cansada de sofrer, ela estava cansada de ser menosprezada, ela estava cansada. Aqui nós lemos que ela foi buscar água ao meio-dia. E o costume das mulheres para buscar água é no primeiro horário. Por quê? Eles precisavam da água para todos os afazeres domésticos, para a alimentação, para o tratamento dos animais. Eles tinham que sair de manhã para buscar água. Agora você fica imaginando a fila de mulheres segurando o seu cântaro na mão e a samaritana lá no meio. Nós já lemos aqui que ela já havia sido casada 5 vezes. Então aquela mulher era desprezada. As pessoas olhavam para ela com desprezo,
com vergonha, com arrogância, com nojo. Aquela mulher, ela cansou de ser ofendida, ela cansou de ser rejeitada, e quando Jesus fala para ela que ele tem uma fonte de águas vivas, ela vê uma solução para um problema. Ela fala: se eu tiver uma fonte, eu não preciso mais passar por tudo isso. Se eu tiver uma fonte, eu não preciso me esconder de ninguém, porque eu vou ter água a jorrar. Se eu tiver uma fonte, eu não preciso mais enfrentar a cara das pessoas me olhando, me julgando, me condenando. Eu preciso dessa fonte. Dá-me dessa fonte. Como eu consigo essa fonte? E no versículo 16, Jesus fala para ela: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher lhe respondeu: eu não tenho marido. Vocês viram que até antes ela era toda petulante, toda arrogante. Você é um judeu? Cadê o teu pote para tirar água? Fonte de água viva. E quando Jesus questiona ela sobre o marido dela, ela responde curta e grossa: eu não tenho marido. Irmãos, no curso de casais que nós fizemos aqui, nós falamos sobre divórcios, sobre o motivo do divórcio. E neste tempo aqui, para se divorciar de uma mulher, era muito caro. Por quê? Quando se casava, o marido recebia um dote, e ele administrava o dote da mulher dele, e ele tinha lucros com o dote. Quando ele resolvia se divorciar, ele tinha que devolver o dote à mulher, junto com os juros de tudo que ele ganhou com o dote dela. Então, para um homem, era muito mais fácil repudiar a mulher. O que é repudiar? Abandonar. Ele ia embora e deixava ela. Essa mulher, ela era uma mulher repudiada. 5 homens a repudiaram. Ah, por quê? Talvez ela deveria ser insuportável mesmo. Deveria. Mas neste tempo aqui, se uma mulher não sabia cozinhar, era motivo para o homem deixar ela. Se aquela mulher não sabia tocar nenhum instrumento, ele podia largar dela. Se ele queria se casar com outra e ela não aceitava, ele podia se largar dela. Ah, ela tem os olhos verdes, eu queria uma mulher com os olhos castanhos. Vou largar dela. Tudo era motivo para o divórcio, para o repúdio. Então ela poderia sim ser uma mulher insuportável, mas ela também poderia sim ter se envolvido com 5 homens sem nenhum caráter, porque nenhum deles permaneceu ao lado dela. E aquele que estava junto com ela não era o seu marido. E Jesus fala aquilo para ela, e eu imagino que ela se envergonha, que naquela hora ali, toda aquela petulância que havia nela, aquela arrogância, se cai. Toda aquela casca, toda aquela armadura que aquela mulher tinha, se cai. Porque no versículo 19 ela fala assim: vejo que tu és um profeta. Aí o assunto dela muda completamente. Ela sai do assunto da água, ela sai do assunto do marido e ela fala: opa, ele é um profeta. Ele conhece a minha vida antes mesmo de eu falar. Esse homem nunca esteve aqui, ele é um judeu, ele é um forasteiro. Quem falou da minha vida para ele, se não for o Deus Todo-Poderoso? Ele sabe quem eu sou. E aí ela começa, a partir do versículo 20, a fazer perguntas para Jesus. Os nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar que se adora. E disse-lhe Jesus: mulher,
Podes crer-me que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorarás o Pai. Vós adorais o que não conhece, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque são estes a quem o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e o que importa é que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus quer dizer para essa mulher é que não importa se você é samaritana, se eu sou judeu, o que o Pai procura são verdadeiros adoradores. Não interessa se é aqui no monte ou se é lá em Jerusalém, o que eu procuro é quem me adore de verdade. No versículo 22 ele fala: você adora o que não conhece. Eles eram idólatras, eles adoravam outros deuses. E Jesus está falando para ela: está chegando o tempo, está chegando a hora, que vocês precisam conhecer a quem adoram. Vocês precisam conhecer a mim. Irmãos, Jesus tem procurado verdadeiros adoradores. O que é um adorador? É um grupo de louvor? É uma pessoa que canta, é uma pessoa que toca? Porque nós temos a ideia errada de que adoração envolve louvor, e não é isso. Adoração não é você pôr uma música na sua casa e levantar as suas mãos. Adoração não é você estar no culto somente aos domingos sentado fazendo o seu papel. Adoração não é você cantar junto com o grupo musical. Adoração é amá-lo com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Adoração é querer conhecer o Deus que você serve. Adoração é buscá-lo, é buscá-lo, é buscá-lo, é buscá-lo, mesmo quando você não tem encontrado, mesmo quando ele está em silêncio. É você buscá-lo insistentemente. É você olhar para ele e ver que a sua vida não tem valor. Adoração é você entender que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Jesus não tem procurado um grupo de louvor. Jesus não tem procurado frequentadores de uma igreja. Jesus não tem procurado praticantes de uma religião. Jesus tem procurado pessoas dispostas a amá-lo, independente se a nossa vontade vai ser feita. Ele precisa encontrar em nós adoradores, irmãos. Ele precisa olhar para cá e achar aquilo que ele procura. Se ele tem procurado, é porque é alguma coisa muito difícil de se encontrar. Se Jesus precisa procurar, se o Pai precisa procurar, é porque ele não está achando com facilidade. Aonde foi, irmãos, que nós caímos? Que hora foi que nós invertemos a palavra do Senhor e nós achamos que a criatura precisa ser adorada? Que hora que foi que nós paramos de dar a importância ao Senhor? João 19 fala assim, que aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será achado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Cadê aqueles que o amam de verdade? Cadê aqueles que obedecem os seus mandamentos? Cadê aquele que bate até que a porta seja aberta? Cadê aqueles que o procuram? Aonde nós estamos, irmãos? Enquanto eu preparava essa ministração,
o meu coração doeu por causa de mim mesmo, das minhas falhas e dos meus defeitos, porque muitas vezes, não foram poucas, eu deixei Ele, eu deixei de buscá-lo como deveria, eu deixei de adorá-lo como eu deveria, eu coloquei outras coisas como prioridade, pessoas como prioridade, e eu achei que eu estava fazendo o correto. Ele procura, Ele tem nos procurado, Ele tem nos chamado pelo nome. Eu tenho certeza absoluta que você, como eu, já acordou de madrugada, com o coração ardendo e sabendo que era o Espírito Santo te incomodando a dobrar os joelhos e a buscá-lo. Só que você pensou assim: eu preciso levantar cedo amanhã, eu estou cansada, eu não vou orar agora não, amanhã eu oro, depois eu busco. E passou um dia, e passou 2, e passou um mês, e passou 2 anos, e passou 10 anos que você se converteu, e o seu joelho ainda não foi dobrado na madrugada. Irmãos, mais uma vez eu repito, Ele tem nos procurado, Ele tem nos procurado. Está chegando a hora, Jesus disse: eis que a hora vem, eis que a hora vem, eu venho. Jesus está dizendo para aquela mulher: eu vim para abrir um caminho, eu vim, eu estou aqui, para que vocês não precisem mais de um sacerdote para adorar em teu lugar, para que vocês não precisem mais fazer um sacrifício para perdoar os seus pecados. Eu já estou aqui, eu estou procurando aqueles que me adoram, aonde vocês estão. Cadê a igreja que adora Jesus? Cadê a igreja que o coração arde, que o coração queima? Cadê? Aonde estão as pessoas que era para estar sentadas nos bancos vazios? Era para todas as igrejas, não só a nossa, irmãos, porque essa realidade não é só da nossa igreja. Era para todas as igrejas estarem lotadas, pessoas lá fora, com o coração ardendo, com o coração desejando a presença do Senhor, com o coração queimando pela presença do Senhor. Irmãos, imagine se todos nós entendêssemos o que Jesus quer dizer com esse versículo aqui, e todos nós o adorássemos de verdade, a presença dele seria tanto aqui nesse lugar, que eu não precisaria estar aqui, porque a presença dele faria com que a manifestação da glória dele nos preenchesse, e que a gente não iria conseguir ficar de pé, por causa da presença dele. E por que que isso não acontece? É porque ele mudou? É porque ele voltou atrás no que ele disse? É porque ele não faz? É porque ele não cumpre? É porque ele é mentiroso? Ou foi porque nós esquecemos de adorá-lo? Nós esquecemos de amá-lo, de obedecê-lo. Nós fazemos de Jesus um amuleto. Nós só o procuramos quando a enfermidade bate. Nós só o procuramos quando o desespero está dentro da nossa casa. Nós só o buscamos quando a gente tem um interesse em algo ou em alguma coisa. O nosso relacionamento com Cristo é raso. Nós somos pessoas rasas, e eu me incluo nisso. Falta em nós, irmãos, conhecer a Cristo, conhecer de verdade o Deus a quem nós servimos. Ele diz aqui, no versículo 25: eu sei, respondeu a mulher,
que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E disse-lhe Jesus: eu o sou, eu falo contigo, eu sou. Irmãos, Jesus, para os discípulos, ele perguntou: quem dizes que eu sou? Vocês se lembram disso? Ah, Senhor, uns dizem que você é Elias, outros dizem isso, outros dizem aquilo. E para essa mulher, ele se revela, e ele fala para ela: eu sou o Cristo, eu sou aquele a quem você tem esperado, eu sou aquele que veio para saciar a tua sede, eu sou aquele que veio curar as suas feridas, eu sou aquele a quem você tem esperado, sou eu. E nessa noite ele tem dito isso para nós: eu sou o Cristo, sou eu de quem vocês precisam, sou eu quem vocês devem adorar, sou eu que bato a porta do teu coração esperando você abrir, sou eu. Quem nós precisamos que Cristo seja hoje? Aquele que cura, aquele que sara, aquele que sacia, aquele que renova, aquele que transforma, aquele que perdoa. Ele é todas essas coisas, mas nós precisamos adorá-lo para conhecê-lo. Se ele não achar em nós verdadeiros adoradores, ele não vai se revelar, porque nós não vamos conhecer, nós não vamos saber que a cura vem dele, que a salvação vem dele, que a libertação vem dele. Como ele vai ser o eu sou na nossa vida, se nós não sabemos quem ele é? Se nós não o adoramos, se nós não o buscamos, como ele vai se revelar a nós? Como ele vai ser uma fonte a jorrar nas nossas vidas, se nós não sabemos que ele é a fonte? Como ele vai ser aquilo que nós precisamos, se nós não o buscamos em espírito e em verdade? Ele é, irmãos, eu sou o Cristo, sou eu quem te saro. Ele conhecia as dores dessa mulher, e ele está se revelando a ela, porque ele está falando para ela: aquilo que você esperava chegou, aquilo que o teu coração ansiava chegou. Eu sou o que você precisa, eu sou quem você esperava, eu sou, eu sou. E agora eu quero fazer com vocês uma comparação sobre o poço e sobre a fonte. Eu vou ler no dicionário o que significa, o que é um poço. Um poço é uma cavidade construída por um homem, formada por uma escavação, até encontrar um lençol freático. Na linguagem figurada, nós podemos dizer fundo do poço. Aquela mulher estava no poço, com o seu cântaro na mão. O cântaro é um balde, é uma bacia, é um recipiente que cabe água, um líquido. E ela estava no poço, um lugar onde ela buscava uma água para saciar as suas necessidades diárias. Só que um poço, diferente de uma fonte, você precisa todos os dias ir lá buscar água. Todo mundo já viu um poço? Quando eu era criança, minha avó morava num sítio na Vila Azul, e eu me lembro do poço que tinha lá.
Tinha uma telha de Eternite em cima para nenhum dos netos cair lá dentro. Tinha uma manivela que a gente puxava e amarrado lá embaixo tinha um balde. Isso é um poço feito por um homem. O que é uma fonte? O dicionário diz que uma fonte é um lugar onde brota uma água continuamente. Uma nascente. Uma água que nasce do solo. No sentido figurado, pode ser usado como origem, causa e motivo. Tem tudo a ver com Deus, não é? Ele é a origem, Ele é a causa e Ele é o motivo. E Ele é uma fonte que nasce água continuamente. Aquela mulher se saciava num poço de água limitado, porque existem poços que secam. Nós temos buscado, irmãos, nos saciar aonde? Se nós não temos o adorado como ele deve, se ele tem precisado procurar os adoradores, é porque a gente tem saciado no lugar errado. A gente tem bebido água de poço. O que é poço, irmãos? Poços são pessoas, são coisas, são lugares, são dinheiro, são prazeres. A gente entra num relacionamento achando que tudo aquilo que está machucado vai ser curado. E um relacionamento é um poço. A gente trabalha para ganhar dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro, porque a gente acha que se a gente comprar coisas, se a gente tiver coisas, se a gente conquistar coisas, nós vamos ser felizes, nós vamos ser preenchidos, nós vamos ser saciados. Mas isso é um poço. Quanto mais a gente tem, mais dinheiro a gente tem, mais a gente quer. A nossa família pode ser de 3, 4 pessoas, mas a gente acha que precisa morar numa casa com 8 quartos e 13 banheiros. Isso é um poço. A gente nunca vai se saciar com coisas. Esse poço nunca vai matar a sede que nós temos. Nós precisamos da fonte. De uma fonte que jorra continuamente, que dela sai a água viva. Quando a gente bebe dessa fonte, irmãos, tudo ao nosso redor pode estar fora do lugar, pode ser tempestade, pode ser bagunça, mas aqui dentro vai haver saciedade, vai haver contentamento. Quando a gente se sacia da fonte, as pessoas e as coisas e os lugares e o dinheiro não têm a importância que Cristo tem. Nós entendemos isso. Quando a gente se sacia da fonte, a gente entende o que é adoração em espírito e em verdade. Nós precisamos da fonte. Nós precisamos da água viva. No versículo 14 fala: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem bebe da fonte, irmãos, jorra água viva. Quem bebe da fonte ajuda as outras pessoas a saciar a sede. Quem bebe da fonte reflete quem é Cristo, porque nós encontramos na fonte paz, nós encontramos na fonte plenitude, nós encontramos na fonte descanso. É na fonte que nós somos limpos, que nós somos curados, que nós somos restaurados. É na fonte. As pessoas precisam olhar para nós e ver que a água que nós bebemos não é de poço. Nós bebemos direto da fonte.
Alguém já teve a oportunidade de ver uma fonte, de beber uma água de fonte? Quando eu era criança, o meu tio morava num sítio em José Bonifácio. E todas as férias, todos os primos iam para lá. E eu lembro que tinha uma cachoeira que a gente ficava lá brincando. E a criançada sempre aprontava. E a gente foi um dia seguindo até chegar na fonte. A água da fonte é doce, é gelada, é deliciosa. A água da fonte nunca seca. Você pode pôr uma pedra em cima, você pode jogar terra em cima, você pode tentar secar, você pode jogar cimento em cima. A água da fonte jorra sem parar. Nós precisamos da fonte. A fonte é que nos dá esperança de um futuro. É na fonte, é na água da fonte que nós somos limpos do nosso pecado. O grupo de louvor pode subir. Nós precisamos ser uma fonte, beber da fonte para ser uma fonte a jorrar. Aquela mulher entendeu isso, irmãos. Aquela mulher entendeu que ela precisava parar de beber a água do poço. O que era o poço na vida dessa mulher? Eram os homens que ela tinha. Ela procurava nos homens saciar a sede dela, as dores dela, as lutas dela. Aquela mulher, ela entendeu que ela não precisava de um marido para ser transformada, para ser curada. Ela não precisava, o que ela precisava era da fonte. Se coloque de pé. Diga para o Senhor nesta noite que você não quer mais beber a água do poço, que a sua sede só vai ser saciada quando a água que você beber vier direto da fonte, que você precisa aprender a adorá-lo em espírito e em verdade, que você quer conhecer o Deus que tem a água viva para nos oferecer. Amém? Levante suas mãos. Encontre em nós Jesus. Aleluias, aleluias. Se nós continuarmos lendo esse texto, irmãos, a partir do versículo 39 diz que aquela mulher largou o seu cântaro e ela saiu na sua cidade anunciando Cristo. Ela saiu na cidade falando: ó, aquele que a gente ouvia falar me encontrou. Aquele que a gente esperava chegou. Aquele a quem nós esperávamos me encontrou lá no poço de Jacó. Ele me conhecia. Ele curou as minhas dores, as minhas feridas. E diz assim: vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora, não pelo que disseste nós cremos, mas porque nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém. O Salvador do mundo, irmãos, tem nos procurado. Ele quer saciar a nossa sede. Eu não sei se vocês conseguem compreender o que Cristo espera de nós, o que Cristo tem para nós. Ele nos procura porque Ele quer que nós o adoremos. Ele quer que nós sejamos saciados. Ele quer que nós sejamos preenchidos.
Ele quer que nós sejamos curados, renovados, transformados, porque através de nós, muitos outros crerão que o Salvador do mundo já chegou. A água, a fonte está disponível. Depende de nós abandonar o nosso cântaro, deixar o poço de lado e ir buscá-lo. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Aleluia, Jesus. Pai, nós entendemos o que o Senhor espera de nós. Nós entendemos, Pai, que o Senhor procura em nós adoração, que o Senhor procura de nós obediência, que o Senhor procura em nós amá-lo acima de todas as coisas, Pai. Senhor, que a partir de agora nós possamos ser adoradores, que nós possamos te adorar, Pai, todo o tempo todo, sem cessar, ó Pai, sem permitir que as coisas nos tirem da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus nós bebemos da Tua fonte hoje, e a Tua água viva, Senhor, tem transformado as nossas vidas, e nós não seremos mais os mesmos, Pai. Nós não seremos mais os mesmos. Nós seremos encontrados pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus nós te louvamos pelo privilégio de poder te encontrar à beira do poço nessa noite, Senhor. Obrigada por saciar a nossa sede, Pai. Obrigada por abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso entendimento, Senhor. Nós te louvamos, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Como é bom ouvir a palavra, né? Eu já ministrei essa palavra inúmeras vezes, já ouvi ela inúmeras vezes e nunca ninguém abordou o ponto crucial para mim da palavra, que foi a diferença do poço para aquilo que Jesus fala para a fonte. Igreja, a partir de hoje eu não quero mais ficar no poço. O poço é limitado. O poço é feito por mãos de homens. A partir de hoje eu quero e eu busco a fonte, aquela que jorra continuamente, que sacia a minha sede, que sacia as minhas vontades, os meus desejos. Buscamos em lugares errados, buscamos em poços, buscamos satisfazer as nossas vontades, onde nós deveríamos buscar a vontade do Pai, buscar a fonte da água viva. Ele fala para aquela mulher: se você soubesse quem fala contigo, você me pediria água e eu lhe daria fontes que jorram para a vida eterna. Erramos por falta de conhecimento, erramos por não conhecer, mas Deus prepara pessoas, Deus prepara a palavra, Deus prepara a ministração para vir de encontro às nossas necessidades, aquilo que nós oramos e buscamos. Quero mais de Ti, Senhor, quero mais proximidade. Aí Ele usa a vida da pastora hoje para falar para a gente: pare de cavar poços, pare de ficar buscando água em poços, pare de ficar buscando no homem. Venha em mim que sou a fonte, e vocês serão saciados. Não vai ter mais vontades, não vai ter mais necessidades de assistir
algo no seu celular, não vai ter mais necessidades de satisfazer o seu corpo com um vício, com uma prostituição, com um adultério, não vai ter mais nada disso. Sabe por quê? Porque agora você está diante da fonte, e a fonte, ela jorra e te leva para a vida, ele te leva para a eternidade, ele te leva para salvação. Aleluia, graças a Deus. Vamos encerrar o nosso culto, vamos agradecer ao Senhor. Terça-feira nós temos as células, quarta-feira nós temos culto, não deixe de participar. Vamos juntos, nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, estar em comunhão com o Senhor, para que naquele dia nós estejamos do lado de dentro da arca, quando a porta se fechar. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado, Jesus, pela tua